Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar aqui Jacó, capítulo 5, o maior capítulo dentro do livro de Mórmon aqui. E a gente vai selecionar alguns versículos para estudar. Acredito que estudando essa semana toda aqui ainda não é suficiente, né? Esse capítulo ele é muito grande e tem muitas informações também. Então, às vezes estudando menos versículos vai ser mais. A gente vai poder aprofundar mais aí dentro dos versículos. Tá bom? Então, aqui em Jacó 5, Jacó ele vai ensinar sobre a alegoria das oliveiras, tá bom? E quem é o autor dessa alegoria das oliveiras é o profeta Zenos. O profeta Zenos, ele tinha os escritos dele dentro das placas de latão, né? Que é o Velho Testamento que nós conhecemos, mas por algum motivo esse registro não se encontra lá no Velho Testamento, tá bom? A gente encontra alusões aos ensinamentos do profeta Zenos no Novo Testamento, no Velho Testamento, né? Alusões é quando o profeta cita, né, parte daquele texto ali, falando dos frutos da oliveira e assim por diante, tá bom? E aqui dentro do livro está repleto, né, do ensinamento do profeta Zenos, mas quem coloca a maior parte desse ensinamento aqui é o próprio Jacó, tá bom? Nefe, ele também faz algumas alusões ao profeta Zenos, né? Alguns ensinamentos que ele compartilhou, o Nefe compartilha também. Porém, Nefe, ele fala muito mais sobre Isaías, né? Aí agora que é Jacó, Jacó ele faz o inverso. Ele fala pouco sobre Isaías e vai falar muito mais sobre o profeta Zenos aqui, tá bom? Então, outros livros aqui, né, que falou sobre o profeta Zenos, está lá em 1º Nefe, capítulo 19, nós temos também aqui Jacó, no capítulo 6, ele vai explicar essa alegoria aqui para nós. Acredito que o capítulo 6 a gente vai estudar junto com o 5 aqui. Quando for alguma coisa que já está explicando lá no 6, a gente traz e agrega aqui no estudo, né? Porque está muito extensivo o estudo dessa semana, então a gente vai fazer dessa maneira. Também o profeta Alma, ele ensina lá ao povo de Amonia, né, aos Oramitas, em Alma 33, sobre a oração, né, como eles deveriam orar. Tem em vários lugares. Lá em Elamã, capítulo 15, versículo 11, cita que esse profeta Zenos, ele foi morto porque ele testificava de Jesus Cristo. Por conta do testemunho dele, ele foi morto, tá bom? E aí ele vai profetizar muitas e muitas coisas. Bom, aqui a gente vai falar então sobre a alegoria da oliveira, e é uma analogia, tá bom? O que é uma analogia? Analogia aqui é você pegar algo e fazer uma comparação, fazer algo como semelhante, tá bom? Então, por exemplo, ele vai fazer a partir do conhecido para aquilo que é desconhecido. Então, ele pega algo como plantação de oliveira, vai explicar, né? Aliás, é rico demais a maneira que ele coloca aqui, os detalhes de como cuidar da árvore, né? Cavar em redor, cuidar dela, tá bom? Então ele traz muitos detalhes sobre a agricultura. Então ele passa de algo que ele conhece muito bem, e com certeza o povo naquela época que vivia mais de agricultura também conhecia bem esses termos que o profeta Zenos usava ali. Então ele passa de algo conhecido, que é familiar para o povo, para algo que é desconhecido aos olhos do povo. Ou seja, ele vai falar ali de todos os tempos, de todas as dispensações. Ele vai falar nessa alegoria aqui sobre o milênio e sobre o julgamento final, né? Lá no versículo 74, 75, 76, 77, já vai falando ali do milênio e o julgamento final. Vamos ver, eu quero chegar nessa parte para compartilhar com vocês também. Então vamos lá aqui, falando sobre esse modelo de ensino, né? Que é um meio de alegoria, fazer algo semelhante. Ele pega duas coisas que são completamente ideias diferentes e faz uma relação entre elas, tá bom? Então a gente vai começar a estudar aqui. Bom, eu tinha falado também que o capítulo 4 de Jacó, ele traz duas perguntas que era a introdução, tá bom? Para entrarmos no livro aqui de Zenos, né? Ou seja, nas palavras de Zenos aqui em Jacó 5. E a primeira se encontra lá em Jacó 4, versículo 12, que fala sobre o amor de Deus, da expiação dele para salvar toda a humanidade. Então, ao ler
as palavras dizendo aqui, a gente tem que entender a plenitude, né, do amor de Deus alcançando todos os povos, tá bom? E o versículo 17 lá de Jacó 4 também é uma pergunta que diz assim: e agora, meus amados irmãos, como é possível que eles, depois de haverem rejeitado o fundamento seguro, construam sobre ele e venham a ser a pedra de esquina? Aqui, né, o versículo 17 de Jacó 4 fala como é possível que os judeus, depois de terem recusado a pedra de esquina, depois de ter recusado Jesus, possam construir sobre Jesus Cristo novamente, né? Ser edificado sobre ele. Então, a alegoria, dizendo, fala exatamente isso, como isso é possível. Então, quando a gente estuda algo já com uma pergunta em mente, uma ou duas perguntas ou mais aí em mente, a gente consegue enxergar melhor o texto, tá bom? Essa alegoria de Zenos também me fez lembrar de Lucas, capítulo 5, do versículo 6 ao versículo 8, que o Senhor fala de uma figueira que foi plantada, né, numa vinha, e a figueira não dava fruto. E por 3 anos o Senhor buscava fruto naquela figueira e ela não dava, só dava sombra, né, não fazia fruto. E o Senhor mandou cortar e lançar fora aquela figueira, porque ele disse, né, ela ocupa a terra inutilmente, ou seja, a árvore está plantada ali, está colhendo, né, os nutrientes da terra, mas ela não está produzindo fruto. E nós devemos também, nessa alegoria de Zenos, não somente pegar o contexto global, né, de todas as tribos de Israel, mas também aplicar a nós mesmos. Nós estamos produzindo esse fruto, a gente reconhece quando o Senhor está cuidando de nós, ele vai falar muito sobre cavar ao redor da árvore, nutrir a árvore, regar. Então ele vai falar que o Senhor cuida da árvore, a relação de Jesus Cristo com o seu povo. Vamos lá aqui então o versículo 1. O versículo 1 começa: eis que, meus amados irmãos, não vos lembrais de haverdes lido a palavra do profeta Zenos da casa de Israel, quando disse... Aqui então a gente vê que Jacó ele dá créditos, né, que as palavras ali não é dele, mas ele está ensinando o que o profeta Zenos havia ensinado, tá bom? Então ele já dá os créditos aqui para ele. Ouve, ó casa de Israel, e escuta minhas palavras, as palavras do profeta do Senhor. Aqui, no caso, já é, então, o próprio profeta Zenos falando, né, no registro dele aqui, e Jacó está registrando. Versículo 3. Pois eis que assim diz o Senhor: comparar-te-ei, ó casa de Israel, a uma oliveira, a uma boa oliveira, que um homem cultivou em sua vinha. E ela cresceu e envelheceu e começou a definhar. Então, veja que ele compara a casa de Israel, que são as 12 tribos de Israel, os 12 filhos ali de Jacó, tá bom? Dali que sai. Então, ele está comparando as 12 tribos de Israel, ele está comparando aqui como uma oliveira boa. O Senhor cuidou deles ali. E agora, eles começaram a definhar, começaram a morrer, tá bom? Espiritualmente. A gente vê a queda, né, da casa de Israel. Primeiramente vai ser as 10 tribos perdidas, né? Os judeus vão cair várias vezes também. Então a gente vê essa queda aqui, mencionada aqui. Vamos lá, versículo 4. E aconteceu que o dono da vinha viu que a sua oliveira começava a definhar. E ele disse: podá-la-ei e cavalarei em redor. E cuidarei dela, para que talvez brotem novos tenros, ramos, e ela não morra. Então aqui ele fala do propósito, né, dele estar cuidando dessa oliveira. Primeiramente porque somos filhos do Senhor. Então ele cuida de nós. Ele usa o termo aqui que iria cavar ao redor. Hoje em dia esse termo é chamado de coroamento, né? A gente vê uma grama, mas em volta da árvore ou da planta tem um monte de terra. Ela não é junto com a grama. Por quê? Porque se a grama estiver junto com a árvore, ela está colhendo os nutrientes que a árvore poderia estar colhendo ali. Então rola uma competição. Também quando é jogado água ali para que a planta possa absorver. Se tiver a grama, como a grama ela está em cima, ela fica por cima, ela alcança primeiro a água ali. E aí a árvore fica com menos alimento. Então observe que o Senhor está falando que ele cavou em redor, ele está cuidando do povo dele, está nutrindo, tá bom? Então ele fala que aqui ele cavou ao redor, cuidou dela, tá bom? E também ele vai usar muito a palavra poda, né? Ele vai arrancar
aqueles ramos velhos que definharam ali, que estão estragados. O propósito de tudo isso, ainda no 4, ele fala que é que brotem novos e tenros ramos. Ele quer que novas gerações possam dar frutos aí. A gente vai observar nessa parábola como um todo que ele vai pegar esses tenros novos, né? Ou seja, esses ramos novos, e vai levar para outro local, para que ele possa ter fruto lá em outro canto da vinha também. Versículo 5, e aconteceu que podou e cavou ao redor, e cuidou dela, e acordou com sua palavra. Acordou com sua palavra aqui, deve ser as palavras dos profetas, né? Ele chamou o profeta para cuidar deles ali e alertá-los também. Então ele tem todo esse cuidado aqui. Versículo 6, e aconteceu que, passados muitos dias, começaram a brotar ramos pequenos, novos e tenros, mas eis que a sua copa começou a morrer. A copa é o topo da árvore, né? Isso simbolizando que aqueles que vieram, né, na casa de Israel ali, quando chegaram ao topo, eles estavam orgulhosos e por isso eles estavam caindo, tá bom? Estavam morrendo. A gente vai ter outro versículo aqui que fala sobre a raiz, que a raiz da árvore está boa. A raiz significa os convênios do Senhor, tá bom? Quando a árvore chega na copa ali, ela se esquece, né, dos convênios dela e por isso ela está morrendo, né? Simbolicamente aqui. Versículo 7. E aconteceu que o dono da vinha viu isso e disse aos seus servos: sentiria perder essa árvore, portanto, arranca os ramos de uma oliveira brava e traz-e aqui. Aqui a gente viu que a oliveira boa é a casa de Israel, as 12 tribos de Israel. E aqui o Senhor está falando, essa árvore está morrendo, eu não quero perder essa árvore. O que eu vou fazer? Vou pegar o ramo de uma oliveira brava. Oliveira brava é a que não produz fruto, ou quando produz um fruto amargo, uma azeitona que não dá para fazer um azeite ou alguma coisa assim, o fruto não é bom. Então ele está falando que ia pegar a oliveira brava e enxertar, fazer ela entrar para dentro da oliveira boa. Isso simboliza na época de Jesus Cristo, por exemplo, quando o evangelho foi compartilhado com os gentios. Então os gentios entraram para a casa de Israel por meio desse convênio, tá bom? Então ele é o que ele está falando aqui, ó. Arrancarei os ramos de uma oliveira brava e trareis aqui. E arrancarei os ramos principais que estão começando a secar, e lançaremos no fogo para que seja queimado. Então aquele que não está produzindo, esses ramos são povos, são tribos, eles são arrancados, tá bom? São arrancados e eliminados ali. Versículo 8. Eis que diz o Senhor da vinha: tirarei muitos destes ramos novos e tenros, e enxertá-lo-ei onde quer que me agradar. O mesmo que a raiz e mesmo que a raiz desta árvore morra, poderei conservar o seu fruto para mim. Portanto, tomarei esses ramos novos e tenros e enxertá-lo-eis onde me agradar. Então, esses ramos novos que começaram a crescer ali, ele tira da árvore e vai plantar em outro lugar. Por exemplo, em Jerusalém, nós tínhamos a família de Leí. E o Senhor tirou esse ramo de lá e trouxe, né, para a parte mais baixa da sua vinha, né, vamos colocar assim. Então, ali foi plantada e ela produziu fruto. A alegoria de Zenos aqui ela é tão incrível que ela começa a falar que a mesma árvore, esse ramo que ela plantou aqui, simbolizando aqui os nefitas e lamanitas que deu essa divisão, ele vai falar que uma parte deu frutos bons e a outra parte frutos amargos, né? Que é os lamanitas, os amargos, e os frutos bons, os nefitas. E no final da alegoria ele vai contando, né? Eu estou dando um spoiler aqui, mas eu gosto bastante dessa alegoria, e eu contando essas coisas, a gente vai passar a entender melhor a alegoria. E quando a gente entende, a gente tem mais prazer na leitura. Aí fica bom para a gente entender. Tá bom? Agora, quando a gente lê e não entende, aí parece aquela coisa chata. Mas aqui a gente vai ver ele falando sobre os nefitas e lamanitas, que no final toda a árvore se perde, né? Por conta não estão produzindo. Nem os nefitas, eles se corrompem, né? Os nefitas se corrompem e se tornam igual aos lamanitas. Então começa a produzir só frutos amargos. E o Senhor chora, né, por essa árvore. A gente vê como o Senhor, ele ama aqui. Vamos lá, o último versículo aqui que eu vou ler de hoje. O versículo 9. Tirai os ramos da oliveira brava e enxertai-o no lugar deles.
Aqui fala sobre o evangelho ser dado aos gentios, né? Seria tirado da oliveira original e seria dado aqui aos gentios. E lança no fogo e queime, para que não obstrua o terreno de minha vinha. Novamente, né, eu consegui ver aqui, Lucas capítulo 13, versículo 7, que o Senhor fala que há 3 anos ele vai buscar fruto ali em Lucas 13, fala de uma árvore de figo, né? E ele vai buscar figo e não acha figo lá. E aí ele fala, então, corta essa árvore e joga fora, porque ela não está produzindo nada. Interessante que o Salvador Jesus Cristo, o ministério pessoal dele ali, depois do batismo, é cerca mesmo de 3 anos, né? 3 anos e pouco ali, ele compartilhando o evangelho com as pessoas ali, tá bom? Então a gente consegue ver. Eu vou finalizar por aqui no versículo 9. A partir de amanhã a gente começa aí do versículo 10 em diante, mas eu vou pular alguns versículos, pegando alguns tópicos para que nós possamos entender melhor, tá bom? Ou seja, às vezes menos é mais. Lê menos versículos, mas a gente aprofundar dentro desse versículo, a gente vai ter uma ideia melhor do que é a alegoria dos Enos para nós aplicarmos na nossa vida e entender a história, porque aqui, conforme Jacó fez a pergunta no versículo 4, falou que ele falaria sobre todos os tempos, então ele vai até o milênio, o juízo final, e é muito interessante ver isso aqui na alegoria das oliveiras, tá bom? Então que nós possamos ser uma árvore produtiva, não uma árvore que vai produzir sombra. O Senhor não quer uma árvore que produz sombra, Ele quer uma árvore que produz frutos, então nós devemos produzir os frutos para o Senhor. É essa a mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.